A videoaula de hoje é sobre diagramas de fase sólido-líquido. Basicamente, o conteúdo de hoje é 150% retirado do livro de Fundamentos de Físico-Química de Gilbert Newton Castellan, né, o famoso Castellan. Então, depois de dado o crédito a quem o crédito é devido, vamos começar, né? Bom, se você tem uma solução líquida de dois componentes, então, por exemplo, você pode ter uma mistura de chumbo e estanho. Então, você tem uma mistura líquida de dois metais numa temperatura suficientemente alta, né, de tal forma que os metais sofreram fusão. Digamos que esses metais sejam A e B, né? A poderia ser chumbo, B estanho, por exemplo. E se essa mistura líquida for resfriada a uma temperatura suficientemente baixa, certamente vai aparecer um sólido, vai haver a solidificação. Então, essa temperatura em que aparece o sólido é a temperatura de congelamento da solução e ela depende da composição. Bom, você está vendo aqui essa curva à esquerda, esse gráfico à esquerda, e esta equação aqui, essa equação relaciona o ponto de congelamento da solução, esse T que eu simulei aqui, com a fração molar do componente nesta solução. Então você pode resolver essa equação aqui para colocar, por exemplo, a temperatura de congelamento em função da fração molar de A. No caso aqui, o gráfico gerado com esta equação nos dá a temperatura de congelamento do componente A em função da fração molar do outro componente, o componente B. Então, acima da curva você tem líquido, abaixo da curva você tem sólido em equilíbrio com a solução. Bom, há quem chame essa curva de líquidos, ou curva líquidos. Bom, então aqui acima você tem apenas líquido, uma única fase, e abaixo você tem duas fases. Repare só, aqui você tem a temperatura de fusão do componente A puro. E se você partir aqui desse ponto que eu estou colocando aqui, for resfriando a solução, nesse ponto aqui você já começa a ter a solidificação do componente A. Então, isso aqui seria uma temperatura de solidificação nesta composição da solução. Se você tiver um ponto aqui abaixo da curva, esse ponto A representa um estado em que o componente A sólido vai estar em equilíbrio com a solução. A solução vai conter o componente A e o componente B. Lembrando que esse ponto aqui está um pouquinho longe da curva de líquido, de tal forma que pode ser que se a composição global do sistema seja essa aqui, então o líquido ainda não seja visível ao olho nu. Se você partir do sólido A, desse ponto aqui, sólido A, e for adicionando o sólido B, esse sólido B vai ser completamente dissolvido. Ele vai formar uma solução de A e B. Esse aqui é um pouquinho complicado, porque a gente está analisando aqui uma situação, uma temperatura constante, mas isso aqui ocorreria, por exemplo, num moinho de bolas. Moinho de bolas, imagina que você tem lá finamente dividido o componente A, então o pó do metal A, e você adiciona um pouquinho do pó do metal B, de tal forma que a composição sai desse ponto onde você tinha A puro e está aqui nesse ponto. Você vai continuar tendo o composto A no estado sólido e uma pequena quantidade do composto B na fase líquida. Bom, acontece que nós temos duas fases, e essa equação aqui, que representa a temperatura de congelamento da solução em função da fração molar de A, ela não representa a situação em toda a faixa de composição quando a fração molar de B tende a 1. Então, é esperado que quando a fração molar de B tende à unidade,
o sólido B também comece a se solidificar. Então, para isso, tem uma equação idêntica aqui, que representa a temperatura de solidificação do sólido B em função da fração molar de B. Então, aqui a gente tem agora as duas curvas. Seria como se eu gerasse essa outra curva aqui, com esta equação, e nesse ponto aqui você teria a temperatura de fusão do sólido B puro. E aqui você tem então como varia a temperatura de solidificação, digamos assim, do B em função da composição. Aqui nesse ponto as duas curvas se tocam, né? Então, vejamos aqui o que nós temos aqui. Melhor analisar essa curva aqui, esse gráfico agora à direita, né? Então aqui G representaria a temperatura de fusão do B puro. Aqui você tem a temperatura de fusão do A puro. Esse ponto A aqui nesse gráfico à esquerda representa então que você tem o B puro em equilíbrio com um líquido de composição Bzinho. O que mais aqui que a gente pode dizer sobre essa curva, né? Então, as duas curvas, essa curva aqui, ó, representa a temperatura de solidificação de A em função da fração molar de B, e essa outra curva aqui, a temperatura de solidificação de B em função da fração molar de B. Bom, as curvas se cruzam nessa temperatura aqui, TE, está aqui a temperatura TE, na temperatura TE, que é a temperatura eutética, e aqui você tem XE, que é a composição eutética. Essa linha aqui, GE, é o ponto de congelamento de B em função da fração molar do composto B. Então, qualquer ponto abaixo dessa curva representa estados nos quais o B sólido está em equilíbrio com a solução. Um ponto abaixo ou melhor dizendo, um ponto nesse segmento de reta EF representa que você tem o sólido B puro em equilíbrio com a solução de composição XE, a composição eutética. Ao passo que um ponto aqui em DE, você tem o A puro em equilíbrio com a solução de composição eutética, né? Bom, o que mais que a gente pode dizer aqui, né? Uma solução tendo a composição eutética, imagina que você tem uma solução nesse ponto aqui, né, fase líquida, que tem a composição eutética e ela é resfriada. Então você vai reduzindo a temperatura, chegou nesse ponto aqui, começa a solidificar tanto A quanto B, aqui na temperatura eutética. E você tem lá a regra das fases, F igual C menos P mais 2, já vimos a regra das fases no passado, e tem aí embaixo um link na descrição da videoaula sobre a regra das fases. Nós temos aqui um gráfico de temperatura em função da composição, então nós suprimimos uma variável que é a pressão constante, a pressão é constante, então a gente vai ter F' igual C é o número de componentes, P é o número de fases, P mais 1. Se você tem lá dois componentes, 3 fases, então isso aqui vai dar 0. Então quando você reduz a temperatura da solução de composição eutética até este ponto aqui, os sólidos A e B começam a solidificar. Então, como o F' é 0, então o sistema é invariante nessa temperatura. Então, se o calor fluir para fora do sistema, a temperatura vai permanecer constante até que uma fase desapareça. Assim, as quantidades relativas das 3 fases mudam à medida que o calor é retirado, mas a temperatura permanece constante. A quantidade do líquido diminui, enquanto que as quantidades dos dois sólidos aumentam. Então, abaixo agora dessa linha DEF,
você tem apenas os sólidos A e B puro. Então, novamente, você vem diminuindo a temperatura dessa solução de composição eutética, chegou nessa temperatura eutética, começa a solidificar A e B, o sistema torna-se invariante, a temperatura permanece constante enquanto você tiver solução. Quando toda a solução for solidificada, então a temperatura volta a reduzir, né? Abaixo dessa curva aqui você vai ter A e B sólido. Bom, a aula já está um pouquinho longa, na próxima aula continuo tratando de equilíbrio sólido-líquido, né? Vamos analisar um diagrama eutético simples.